Olá, no vídeo de hoje iremos aprender sobre os sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Em conjunto, também falarei das diferentes séries de pagamentos existentes e o comportamento dos juros em alguns casos diferentes. Vamos começar do básico. O termo amortizar significa pagar gradualmente, e um sistema de amortização nada mais é que um plano de como esse pagamento gradual será feito. Pense nele como um planejamento para empréstimos e dívidas. Assim, ambas as partes sabem no que estão se envolvendo. Os sistemas de amortização podem ser estruturados de diversas formas. No entanto, todos compartilham um princípio fundamental. A parcela deve ser maior que os juros acumulados no período, para que assim consiga amortizar parte da dívida a cada prestação. Vamos utilizar um exemplo para melhor visualizar como os diferentes sistemas de amortização funcionam. Imagine que você decidiu pegar um empréstimo no valor de R$ 5.000, ao custo financeiro de 10% por período, e pretende pagar em 5 prestações. Depois de falar com alguns bancos, 4 deles se interessaram no seu pedido. O Banco A ofereceu um sistema de amortização com preços constantes, também conhecido como tabela Price. Nela, o valor da amortização e os juros são estruturados de forma que, quando somados, sempre resultam no mesmo valor para todas as prestações. Observe que o valor dos juros se torna decrescente, pois se tem cada vez menos para cobrar da dívida original, conforme ela vai sendo amortizada. E como o valor das prestações devem ser fixas, acaba que a amortização sobe a cada parcela. Na proposta do Banco A, você receberá R$ 5.000 hoje e pagará um total de R$ 6.594,94, divididos em 5 parcelas iguais. Antes de tomar qualquer decisão, vamos ver qual é a proposta dos outros bancos. O Banco B ofereceu um sistema de amortização com a amortização constante, também conhecido como tabela SAS. Nela, a amortização é fixa e previamente calculada. Como você quer um empréstimo de R$ 5.000 e pagará em 5 parcelas, dividimos esses valores. Assim, obtendo o valor fixo de cada amortização. Ou seja, o início do cálculo é baseado na amortização, e em seguida os juros é tirado do saldo devedor. Essa formação faz com que o valor das prestações seja decrescente. Pode-se observar que a proposta baseada na tabela SAC tem um valor total das prestações menor que quando baseada na tabela Price. Mas, em contrapartida, é necessário pagar um valor maior logo nas primeiras prestações. O Banco C ofereceu um sistema de amortização misto, também conhecido como tabela mista, ou somente SAM. Nela, a amortização é calculada como a média aritmética entre os sistemas da tabela Price e da tabela SAC. Ou seja, para achar ela, basta somar o valor das prestações das duas tabelas vistas anteriormente e, em seguida, dividir por 2. Como resultado, a soma das prestações é, na mesma proporção, maior que a tabela SAC e menor que a tabela Price. O Banco D ofereceu um sistema de amortização americano, também conhecido como SAA. Nela, o valor da amortização a cada prestação é zero, exceto na última parcela, onde se deve pagar todo o valor que foi tomado. Como resultado, o saldo devedor não é abatido ao longo do pagamento. Logo, os juros se mantêm constantes. Isso faz com que o juros total seja o maior dentre todas as tabelas, que ocasiona na soma do valor das prestações ser bem maior que a de outras tabelas. Agora que todas as propostas já foram apresentadas, qual delas você escolheria? A grande maioria irá escolher a baseada na tabela SAC. Afinal, é nela que se paga menos pelo dinheiro emprestado. Mas como tudo que envolve esse assunto, a resposta depende do contexto. Se você pega esse dinheiro para financiar algum projeto que só trará resultado no longo prazo, talvez seja melhor pegar um empréstimo baseado na tabela SAA. Ou se sua renda mensal não for capaz de pagar as primeiras prestações da tabela SAC, você pode optar pela tabela SAM. Não existe resposta absoluta para esse tipo de questão. A resposta depende muito da situação, então sempre analise bem todos os dados que tiver disponíveis para não gastar dinheiro de forma desnecessária. Um exemplo de dados que muitas vezes são ignorados ou esquecidos
são questões contratuais do empréstimo. Em contratos de empréstimos como os vistos anteriormente, é comum que o valor das prestações esteja sujeito a reajustes por algum índice de mercado. Isso é chamado de atualização monetária. Então, digamos que após avaliar todos os dados, você optou por pegar o empréstimo do Banco A, que utiliza a tabela Price. Uma das cláusulas do contrato afirma que o valor das prestações está sujeito às variações da taxa Selic. Então, se a taxa Selic variar ao final do período previamente acordado, o valor da prestação varia na mesma porcentagem. Veja na tabela a seguir um exemplo de como isso se aplica no contrato de empréstimo do Banco A. As especificidades dessa variação dependem de contrato para contrato. Mas, no geral, a cada fim de período ocorre um reajuste baseado na variação do índice de mercado escolhido. Em seguida, irei falar das séries de pagamentos. Elas são utilizadas para a quitação de um empréstimo, financiamento ou acúmulo de capital. Sua existência está ligada diretamente aos sistemas de amortização, e sua estrutura define as condições e prazos do pagamento ou recebimento. Vejamos suas variantes. A série de pagamentos postecipados é frequentemente vista nos empréstimos e financiamentos bancários. Todos os exemplos de empréstimos apresentados foram nesse modelo. Ela consiste em captar um valor e realizar o pagamento mediante prestações periódicas e sucessivas, compostas de juros mais a amortização, sendo que a primeira prestação ocorre ao final do primeiro período. A série de pagamentos antecipados consiste em parcelamentos quando as prestações ocorrem no início de cada período. A prestação calculada considerando a série antecipada resulta em um valor menor do que a prestação calculada considerando a série postecipada. Como na série antecipada a prestação ocorre no início de cada período, a primeira prestação é composta basicamente de amortização, uma vez que não transcorreu o prazo necessário para gerar juros, logo o efeito é de um valor financiado menor. A série de pagamentos com carência ocorre quando são convencionados prazos superiores a um período para o início da amortização do valor emprestado. Os valores dos juros durante o período de carência podem ser pagos periodicamente para evitar que a dívida aumente, ou incorporados ao valor principal e parcelados juntamente com o valor financiado, o que naturalmente resultará em prestações maiores. Seu funcionamento pode ser simplificado como tendo um início baseado na amortização americana e, após o período acordado, se baseia na tabela original do contrato. E, por fim, temos a série de pagamentos com reforço, que se divide em duas, com um único reforço no último pagamento e com reforços periódicos. As séries de pagamentos com reforço no último período são muito utilizadas na aquisição de imóveis na planta. Por exemplo, o objetivo é deixar um valor para ser quitado ao final do último período e, com isso, gerar prestações periódicas menores. Já a série de pagamentos com reforços intermediários ou periódicos funciona com o mesmo princípio de amortização, porém aplicado respectivamente para cada reforço, sendo muito utilizada para financiamento de negócios em setores que o nível de atividade é sazonal. Com isso, terminamos a aula de hoje. Todas as contas vistas nessa aula, hoje em dia, são feitas através de programas como a HP12C e o Excel. Para saber mais como a HP12C funciona, veja a playlist listada na tela. Bons estudos e até a próxima aula.